Olá a todos, eu sou Dimas Mendonça, vim falar um pouco sobre o processo natimorto. Eu sou um ator de teatro, estou sempre num lugar de experimentação, sempre num lugar de investigação, de dúvida, de medo, de inconstância, instabilidade, porque eu acredito que é nesse lugar que a criação artística acontece, é nesse lugar que a imaginação, a criatividade encontra caminhos para se desenvolver, para gerar algum tipo de movimento, algum tipo de corporeidade, algum tipo de sensação e existência que a gente não tem no dia a dia. E eu acredito muito no poder do que é instável, no poder do que se movimenta, no poder do que muda e se transforma a cada momento. Foi por isso que em 2010 eu quis começar e acredito que fui começado pelo projeto Processo Natimorto, que é um projeto de experimentação cênica para fazer perguntas e para brincar com as perguntas que me chegam do mundo, da vida, da sociedade, do teatro, dos textos e de mim mesmo. Então, brincando de jogar, brincando com as possibilidades de outras perguntas e de possibilidades de respostas, mesmo que sejam todas ilusórias, a gente criou o Processo Natimorto e desde 2010 até este ano eu tenho reunido pessoas voluntariamente, aleatoriamente, no acaso, em volta de possibilidades de experimentação. A gente começou na rua, querendo encontrar o público da rua, querendo entender como esse público se aproxima de uma obra teatral, se aproxima de uma existência poética ali no meio daquelas existências que já são poéticas, já são muito performáticas, que é a população, que são os transeuntes de um centro de cidade grande, e algumas performances foram aparecendo. No ano de 2022, desculpa, no ano de 2018, eu estreio um texto que foi sendo escrito aos poucos, de 2016 a 2017, chamado Tartufo-me, que é um texto em formato de monólogo, a partir da peça Tartufo, do Molière, devido a uma grande frustração que eu tive por não ter conseguido montar, não ter conseguido ir para a cena na peça Tartufo, com todos os personagens, que seria uma montagem do Teatro Experimental do Sesc, que teve seus trabalhos interrompidos durante a fase final dessa montagem, e aquilo me gerou muito desejo de continuar, olhando para esse texto, ouvindo essa personagem que é o Tartufo, que fala de um lugar que é tão comum a mim, que é tão familiar a mim, que fui uma pessoa que cresceu numa congregação religiosa, numa comunidade religiosa neopentecostal, e isso me marcou muito de diversas formas. Então eu via nesse texto uma possibilidade de falar nesse assunto de um jeito engraçado, já que se trata de uma comédia incrível do Molière. E aí eu comecei esse exercício do solo e cheguei agora em 2025 numa terceira revisão do texto, com a pretensão de ter uma nova montagem, também no formato de monólogo. E aí, nesse momento, a gente tem uma situação nova no país. Em 2018, quando eu estreei a primeira versão dessa peça, a gente estava prestes a eleger um presidente que não acredita na arte, que não acredita na cultura, que não acredita nos artistas. Então a gente tinha algo para dizer para a comunidade, para o país naquele momento. E hoje, passado todos esses anos, a gente tem novas situações, outras situações, e eu tenho me perguntado onde Tartufo está presente, e eu não preciso procurar muito porque ele continua cada vez mais poderoso. Essa ideia de Tartufo, essa ideia de falso religioso e com forças e poderes muito maiores hoje. E uma das provocações que eu trago nessa nova proposta de montagem é se Tartufo não está muito mais em mim hoje do que em alguém que é colocado como impostor num ambiente onde eu estou, né? Tartufo pode ser eu,
Será que o meu discurso também é Tartufo? Será que a minha conduta diária, o meu cotidiano, a minha prática profissional, ela não traz muito de Tartufo? E desde o início dos estudos para esse texto, eu também tenho me colocado no sentido de pensar Tartufo como um exercício que eu faço em mim, né, a partir de mim, mas que não fica só em mim também. Por isso, Tartufo-me, eu me faço Tartufo, eu me penso Tartufo, eu me julgo Tartufo, eu me analiso Tartufo, e eu preciso também me dissipar, me exterminar como Tartufo, já que ele é essa figura tão emblemática, tão icônica, relacionada ao extremismo, à violência, ao autoritarismo, segundo eu coloco nesse texto como proposta. O processo natimorto, ele é um desejo de experimentar coisas, experimentar ações, experimentar pensamentos, criações de reflexão, criação de conceito a partir da ideia de vida e morte. E quando eu vou para o processo natimorto, claro, isso não vem de uma vez, mas aos poucos eu vou entendendo que esse lugar do processo natimorto é o processo de morte de um mundo, de uma época, de uma era, de um sistema onde você sempre teve corpos, sempre teve pensamentos hegemônicos, existências hegemônicas que estavam à frente de tudo, que decidiam tudo, que falavam tudo e determinavam tudo. E esse processo ele é para observar e para tirar proveito, jogar com esse lugar da morte, dessa hegemonia cultural, dessa hegemonia de gênero, essa hegemonia do patriarcado, onde tudo aquilo que era estabelecido, onde tudo aquilo determinava a vida de todo mundo, seja sistemas sociais, né, modus operandi do que a gente vive como sociedade, como família, do que a gente pensa sobre religião, sobre divindades, sobre ancestralidades, tudo isso seria colocado em xeque. E o processo natimorto seria a observação desse processo de morte, desses sistemas, desse outro modo, desse modo passado e velho de existir, onde alguns são privilegiados e outros não, onde alguns determinam sobre outros, e esses outros sempre uma grande maioria, sobre como devem viver, sobre o que devem fazer, no que devem acreditar. E então eu fui percebendo que o processo natimorto era esse movimento da observação da morte desses modus operandi sociais, morais, espirituais e etc. E uma das vivências, um dos modus operandi que foi derretendo foi o meu próprio, como pessoa religiosa, como pessoa artista. Eu me coloco num lugar de decadência, num lugar de processo de morte, num processo de decomposição. Então, no processo natimorto eu me coloco como um corpo, um pensamento, uma existência, uma fala como essa agora que eu estou tendo, completamente em processo de decomposição. Eu não valorizo nada do que eu estou falando, eu não dou a menor importância para o que eu estou falando, porque para mim o que eu acabei de falar e estou falando já cai em desuso, já é invalidado pelo tempo, porque a palavra é efêmera, porque a palavra passa, e quando você ouve, até você ouvir e entender, ela já vai se perdendo, ela já vai morrendo, se decompondo. Então é esse o lugar que eu, Dimas Mendonça, me coloco no processo natimorto. Então um texto que é escrito, uma personagem que é criada, uma atuação que é proposta, tudo já está em processo de decomposição. Então eu não tenho o interesse de ter nesses lugares os lugares que se tinha antes, os lugares hegemônicos que se tinha antes. Talvez eu até tenha o interesse,
pelo que resta de mim, pelo que resta em mim, desse ego, dessa vaidade, desse eu que quer ter, que quer possuir, que quer consumir, que quer estabelecer, que quer determinar. Mas eu não posso. E o processo natimorto é também a frustração de não ficar, de não durar, de não sobreviver, mas ter que se reinventar, ter que resistir a cada respirada, a cada inspiração de um novo ar que me entra e das palavras que saem, e eu vou me agoniando para que essas palavras de alguma forma fiquem e produzam alguma coisa. Então Tartufo-me é esse lugar, é o lugar do desgaste, o lugar da decomposição de uma figura humana patriarcal, um homem cis, de pele branca, de cabelos loiros, de olhos azuis, esse líder religioso que também é um líder político, que também é uma figura guru, que guia as pessoas, que pretende guiar as pessoas. Essa pessoa, esse líder, esse homem, essa figura alegórica que a gente valorizou por tanto tempo, que a gente ouviu por tanto tempo, que a gente quis ouvir por tanto tempo e perguntou orientações durante tanto tempo, essa figura está em decomposição no texto Tartufo-me, e junto com ele, indiscutivelmente, não tem para onde correr, eu também me decomponho, eu também me esfarelo junto com ele, em cena, diante de uma plateia que quer rir da comédia, diante de uma plateia que quer ver até onde vai uma encenação, para que serve uma encenação, diante de uma cidade que invisibiliza seus artistas, diante de uma cidade que não valoriza a arte, a cultura, diante de uma cidade que invisibiliza os seus próprios habitantes, os seus ancestrais, as suas origens, os povos indígenas, as ruínas, que invisibiliza a natureza, a vida, mas é uma cidade feita de pessoas que também é invisibilizada, que também são invisibilizadas. Então, tudo isso que falo é processo natimorto, e quando eu proponho Tartufo-me, eu quero matar a religião do Ocidente, eu quero matar o Deus do Ocidente, eu quero matar o modus operandi de ocidental, do consumo, do capital, do mercado, da meritocracia, da vaidade, do eu acima de tudo, do indivíduo, e quero ir junto com toda essa morte, quero ir junto com tudo isso que se esfarela e se decompõe, porque eu não tenho escolha, eu preciso ir. Então o que eu falo, a minha persona Dimas Mendonça está em decomposição, está atravessada e misturada a tudo que é o processo natimorto, que consequentemente está ligado a tudo que é a nossa cidade, o povo manauara, comunidade manauara, a vida amazônica amazonense. E essa decadência, ela está no meu corpo, ela está na minha pele, ela está na minha história, está na história dos meus ancestrais brancos, mas ela não é uma coisa negativa. A decadência, a decomposição, o esfarelamento, o desaparecimento, a reexistência é um movimento de morte para a geração de outra vida, para a geração de outro modus operandi, para a geração de outro sistema, que pode não ser sistema, que pode não ser decodificado, que pode não ser ordenado, que pode não ser decupado, roteirizado. Então eu me coloco diante de vocês para falar do processo natimorto, para ter um pouco de alguma ilusão de lucidez de onde vem a ideia de Tartufo-me e do que é feito e para que serve. Tartufo-me é o primeiro texto de uma trilogia do eu, onde eu elenco
3 peças que eu considero clássicas e os seus protagonistas para jogar com essas dramaturgias na reescrita, na escrita de uma outra ideia de dramaturgia em solo, em formato de monólogo, onde eu brinco com o conteúdo, com a forma, com o conceito, com a estética, com a concepção dessas obras. O primeiro é Tartufo-me, a partir de Tartufo do Molière. No segundo jogo eu vou brincar com Hamlet, do Shakespeare. E o terceiro texto é A Paixão de Ajuricaba, do Márcio Souza, uma dramaturgia amazonense, um clássico brasileiro, onde eu vou brincar com a figura do Ajuricaba e com tudo que ele traz no seu discurso, poetizado, eternizado pela escrita do Márcio Souza. Em todas essas dramaturgias, em cada uma delas, eu opto por um item, por um elemento que vai me orientar na encenação, tanto na atuação quanto na direção, no visual de cada uma das montagens. Em Tartufo-me, a gente tem a máscara e a religião, e a partir da ideia de máscara e de religião, eu construo um lugar de jogo na encenação, eu construo um lugar de jogo baseado na superficialidade, baseado na falsidade, baseado na mentira, baseado no show, no celebrity, na celebridade, porque eu entendo que esse é o lugar da máscara e o lugar da religião. E no Hamlet eu vou brincar com a dúvida, com a família, com essa estrutura, com esse lugar instável que é a cena, o que é realidade, o que é palco, o que é plateia, o que é teatro e o que não é, o que é vida pessoal, o que é vida profissional, o que é mundo ficcional e mundo real. Em Ajuricaba, tudo isso cai por terra, o próprio teatro cai por terra, o ator cai por terra, a dramaturgia, o público. E Ajuricaba convoca a gente para um outro lugar, um outro tempo, um outro estado, um outro modo de existir, que eu também não sei, porque eu, Dimas Mendonça, conheço a vida até Hamlet. Eu me perdi há uns anos no lugar hamletiano, onde eu me pergunto, onde eu procuro, onde eu divago, onde eu pergunto apenas. Então, o último estágio dessa trilogia, eu não tenho ideia do que vai ser, porque ela não cabe num projeto, ela não cabe no roteiro, ela não cabe nos pensamentos que eu tive até aqui. Então, esse é o projeto Trilogia do Eu. Eu quero convidar vocês a nos acompanharem nessa primeira fase, que é Tartufo-me, que vai ser um show, um grande espetáculo, onde Tartufo é o rei, onde Tartufo é o ator principal, essa figura que está presente no dia a dia, que está presente na nossa ideia de mundo moderno, na nossa ideia de vida de sucesso, de vida promissora, de bens, de materialidades, de consumo. Tartufo é muito mais próximo, muito mais perto da nossa vida cotidiana do que a gente pode pensar. Ao contrário do que as pessoas tendem a pensar, Tartufo não é sobre religião, Tartufo não é sobre os religiosos, os extremistas, Tartufo não é sobre o Islã, o cristianismo. Tartufo-me é sobre nós. Tartufo-me é sobre eu e vocês. Tartufo-me é esse lugar que a gente quer tanto, que a gente almeja tanto, que a gente briga pra estar, que a gente rala pra estar. Tartufo-me é tudo que a gente acabou de conquistar e não quer largar de jeito nenhum, ou tá brigando com todas as forças para alcançar. Esse é Tartufo-me, e ele já era um lugar morto muito antes de eu pensar em Processo Natimorto. Ele continua morrendo, mas a gente continua agarrado nele, convictos de que queremos ele para depois querer outra coisa.
E eu também estou querendo para poder mostrar e encenar essa derrocada final, essa morte final. Então tá todo mundo convidado e a gente vai falar sobre isso e vai brincar com isso, vai jogar com isso, e a gente quer que muitas pessoas vejam, como toda obra de arte, como toda peça de teatro que a gente faz, a gente quer que o público chegue, porque é o público o nosso maior interesse. Então vocês, amigos, colegas que estão me vendo, me ouvindo, que me conhecem ou que não me conhecem, divulguem para as outras pessoas, avisem os amigos, os familiares, os colegas, a turma da faculdade, a turma da escola. Sabe que alguém gosta de teatro, manda para essa pessoa. Os que não gostam, convida para ter uma experiência diferente, para ver se gosta, se não gosta. Não tem problema se não gostar. Toda experiência é válida, toda reação é válida, toda recepção é bem-vinda, toda recepção é verdadeira e genuína, porque todos nós estamos em movimento, em relação. Então, para cada história, para cada contexto, para cada corpo, vai ter uma recepção diferente, e isso é incrível. É só isso que a gente quer, movimentar as recepções de cada um, do lugar de cada um, no lugar onde cada um vive e existe da sua maneira como lhe foi possibilitado. Então avisem todo mundo, tragam, compartilhem, sigam as páginas. A gente está no Instagram, pelos perfis do Processo Natimorto e do espetáculo Tartufo-me. A gente também está no TikTok, procurem lá Tartufo-me, e tá com uma página no Facebook. Todos esses lugares vão ser movimentados com material da peça, de divulgação, para que na temporada a gente não perca as datas, os horários, os locais e todas as informações necessárias. Conto com vocês para essa divulgação, para estarem presentes quando convocados, porque Tartufo-me vem. Outros não voltaram, mas Tartufo-me voltou e mais convicto do que nunca. Não percam, vai ser divertido, uma grande comédia, e nos vemos lá, no teatro, sempre. Um beijo e até mais.